E se eu te falasse que a vida é um jogo e a forma que você resolve jogar esse jogo define como as coisas vão acontecer na sua vida? Esse vai ser mais um vídeo da gente bater naquele papo. Eu sou Diana Azevedo, eu sou terapeuta integrativa, mas já vem há um tempo aí, né, estudando a espiritualidade, estudando física quântica, crenças, entre outras coisas. E se tem uma coisa que eu gosto é de me aprofundar para entender como mudar o jogo da minha vida. Primeiro começou na minha vida, né? Porque quem era lascado era eu, né? Então eu resolvi mudar o jogo da minha vida e hoje eu vou trazer algumas percepções para vocês. Quem abriu esse vídeo esperando leitura, não vai ser um vídeo de leitura, tá? Eu sinto que eu tenho que trazer as leituras sim para vocês, porque direciona a energia de vocês, mas também eu gosto de bater esse papo, tá? É o meu jeito, é a minha forma de comunicar. Porque as leituras, elas são reflexo daquilo que eu fui criando como bagagem. Então, uma carta, ela vai ter um significado totalmente diferente para mim. E meu objetivo hoje é trazer inteligência emocional para você. Algumas pessoas chamam de consciências, outras chamam nem sei do que, porque as pessoas elas querem muito espiritualizar as coisas. Eu quero tentar trazer da forma mais simples e objetiva e direta possível, porque está tudo interligado. O que vai definir é a forma que a gente entende e consegue colocar isso em prática. Porque termos, formas, nomes são apenas formas diferentes de expressar a mesma coisa, tá? E se eu te falasse, né, que a vida é um jogo e a forma como a gente joga é que vai fazer os movimentos na nossa vida. Ultimamente eu tenho entendido muitas coisas sobre esse jogo da vida, a forma como muitas vezes eu interpretei, a forma como muitas vezes eu coloquei na mão da espiritualidade, o meu sucesso, o meu progresso, a minha conta bancária, quando na verdade eu também entendi da forma às vezes mais dolorosa possível, porque muitas vezes a gente vai ter que percorrer um caminho doloroso, sabe? Que se eu não estiver disposta, se eu não decidir enxergar de outra forma, a vida ela vai se repetir, se repetir, se repetir. E colocar na mão de alguém ou de algo é muito mais fácil do que tomar a própria decisão de fazer diferente. Então, assim, vamos começar pelo primeiro ponto. Você tem o poder de escolha. Você tem o poder de escolha. Novamente, você tem um poder de escolha. Muitas vezes eu me vi sendo refém das opções, das possibilidades, das formas e jeitos que os outros falavam que tinha que ser. E eu não conseguia ter a consciência que eu tinha o poder de escolha. Eu tenho o poder de interpretar as coisas da forma que vai me causar menos mal possível. Eu tenho o poder de ter tal valor e decidir de forma pensada como eu vou gastar aquilo. Eu tenho o poder de não ser refém do meu status atual ou da minha situação. Eu tenho o poder de mudar aquilo. Só que o que acontece? Não é só mental. A gente tem que ter estrutura emocional para conseguir fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes tem uma insistência, sabe, em conseguir mudar de fato a nossa vida, ou aquilo que a gente quer. E isso requer treino, isso requer escolha, isso requer tantas coisas, mas a gente precisa mudar a ótica. Deixa eu ver se eu consigo encontrar exemplos práticos aqui, né? Ultimamente eu venho escalando o meu negócio, eu venho crescendo, eu vim definindo algumas coisas que são importantes para mim e é desafiador. Eu tive que investir, eu tive que aprender novas habilidades e é tão louco porque eu já tive de ter crise de ansiedade por estar com, não é devendo, né, mas devendo, ou todo mês era aquela inquietação para saber como ia fazer dar certo. Então eu tinha muita ansiedade, a sensação assim de, meu Deus, parece que eu vou morrer. Não sei nem se pode falar essa palavra, né? Vai que eles tirem aí. Mas essa era a sensação. E isso era muito ruim. Em algum momento da minha vida, eu interpretei em alguma situação que
O dinheiro era esse desespero, era isso. Então, até a gente mudar esse sentimento, a gente vai ficar sentindo isso. Outras pessoas vão ter interpretado no relacionamento, tudo vai ser muito de acordo com o que você vivenciou. Como foram os seus pais, como foi o meio que você vivia, por quem você foi criado, quais frases as pessoas falavam, muita coisa, tipo, dos 0 a 3 anos, você não vai nem lembrar. Você só foi enchido ali de programações e você está vivendo a sua vida achando que é normal ou não algumas situações, porque a sua ótica foi moldada por por essas programações. E os sentimentos, eles estão ali para te mostrar onde algo está alinhado ou não com o que tu está pensando. Às vezes a autossabotagem, ela vem desse sentimento ali que foi envelopado, e quando você vai fazer tal coisa, você eita, isso aqui vai me levar a tal canto. Eita, eu tô sem dinheiro de novo. Entende? Quando eu comecei a ganhar dinheiro também, veio a mesma sensação. Por exemplo, eu fazer em um dia o que eu demorava um mês para fazer. Eu pensei que eu ia morrer. Eu falei assim, ah, Gina, mas você ganhou dinheiro e você tá passando mal. Eu queria eu estar passando. Mas não é assim que funciona. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque isso acontece muito nos relacionamentos. Você quer muito uma pessoa boa, um relacionamento bom. Mas quando ele chega, o teu sistema ele buga. Ele entra em desespero, em colapso. Você vai dar cena de ciúmes, você vai ficar levantando falso, você vai ficar procurando motivos para boicotar aquela situação. Por quê? Porque o teu sistema ele interpretou que o normal era o caos. O normal era não ter, o normal era não dar certo. Então, quando vem a sensação boa, que era o que você tanto queria, o teu sistema ele não está acostumado com aquilo. Ele vai tentar derrubar isso, ele vai tentar te proteger. Você está entendendo o nível da coisa? Por isso que é importante a gente entender nesses pontos para começar a olhar a vida não como uma vida, mas sim como quais as interpretações que eu tive durante a vida sobre isso, sobre aquilo. Eu lembro de uma cliente esses dias que ela veio me relatar. Ela começou como secretária de um local e ela conseguiu ir para um cargo alto, sabe? Por muito esforço, por muita dedicação, aprende muito rápido as coisas, muito esforçada. Só que ela teve que escutar da família dela a vida toda, por exemplo, a família não teve estudo, se eu não me engano, não teve estudo, tá? Trabalhou em casas, então ela entendeu que a primeira coisa que ela tinha que fazer era encontrar alguém que desse, né, a assistência. A gente vai para a primeira a base ali da pirâmide, né, que é a questão do dinheiro para a sobrevivência, são necessidades, é comer, é viver. Então, o primeiro ponto que ela fez foi se casar, para ela ter aquela base ali. E depois ela foi tentando, né, ir para outros lugares. Só que essa base aqui, ela decidiu por inconscientemente, porque aquilo ali trazia para ela a segurança. Só que aqui, essa ideia que ela teve desse casamento estava tão conturbada, de casamento, né, que ela teve um relacionamento não muito bacana. Ela foi né, se moldando ali aquela realidade. Ela foi fazendo sacrifício, tudo em nome dessa sobrevivência, que não veio de fato dela, veio dos familiares dela, da vivência dela, porque tudo isso aqui é uma programação e ela vai moldando a vida. Só que você veio e ela veio para viver uma vida única, com um propósito, com uma realidade. Tudo isso está ligado a você, a sua história. Mas enquanto você não for liberando essas interpretações, essas vivências, você vai estar condicionado a seguir o mesmo movimento. E sabe aquela sensação de você estar nesse lugar e tá esquisito? Tipo assim, a pessoa é até boa, aqui tá até bom, mas por que isso aqui não me faz feliz? Porque aquele sonho, aquela ideia, ela não é tua. É de alguém que você pegou como verdade. O trabalho terapêutico que eu faço aqui, fora as cartas, é entender, trazer esse entendimento para a pessoa, fazer as limpezas para que ela possa entender o que ela realmente quer, o que é para ela, e não o que ela entendeu como verdade. E muitas pessoas elas não vão falar isso para você. Elas só vão falar que você tem que ser otimista,
que você tem que, né, pensar positivo, imaginar os 10 mil na tua conta, mas a tua estrutura interna, ela não sustenta essa realidade. Ela não sustenta por quê? Porque você vive, por exemplo, gente que teve escravos, né? A gente está falando de agora, de uma geração para trás, mas a gente é reflexo de todas as gerações, entre outras vivências. Então, você é um montante de informações desse todo. E até você ir se dissolvendo, limpando, parando para se conectar com o que faz sentido para você, você vai ser um misturado dos outros. Por isso que às vezes a gente sente, meu Deus, mas aqui aquela situação até parece boa e confortável, mas mesmo assim te dá uma angústia. É que nem a história do dinheiro que eu falei. Caraca, eu ganhei muito dinheiro em um dia o que eu fazia no mês. Não, tipo assim, 4 vezes o que eu fazia em um mês, eu fiz em um dia. E aquela sensação de desespero. Por quê? Porque para o meu sistema aquilo ali não era familiar. Para o meu sistema aquilo ali vai acontecer alguma coisa, não é normal. Eu vou perder tudo de novo. Tá entendendo? Então, isso você vai adaptando para o teu corpo, vai adaptando para o teu financeiro, vai adaptando para os relacionamentos, vai adaptando para a tua vida, porque a forma que você interpreta está de acordo com essas vivências que você teve, entende? Então, o jogo da vida, ele vai ser baseado nessa tua visão de mundo, que você tem essa visão que você interpretou. Por isso que, às vezes, as técnicas soltas, elas vão fazer pequenas transformações, mas é preciso ir muito mais a fundo para que você libere essas interpretações e você comece a ver o que faz sentido para a Diana, o que a Diana quer. Tem gente que quer ganhar seus 30 mil e trabalhar loucamente, sem ter hora para parar. Será que essa é a minha realidade? Será que é a sua realidade? Às vezes a gente está olhando números, mas não parou nem para interpretar o que vem por trás daqueles números. Então, às vezes, bloqueio financeiro vem das interpretações, mais a forma que você está olhando ali para ele. Às vezes você só quer que ele vá para um canto específico, é só para pagar a conta. Eu conheço várias pessoas que abrem a boca, elas tipo até ganham bem, mas é sempre não tenho dinheiro para nada, não tenho condições para nada, não tenho. E assim, vai criando uma realidade. Mas tu sabe por que tu pensa desse jeito, que tu não tem dinheiro para nada, que não vai dar certo? Porque você interpretou de acordo com a vivência de alguém e você continua fazendo aquilo. Então, enquanto não limpar essas memórias, trabalhar isso e a tua própria capacidade de enxergar e fazer diferente, você vai estar repetindo. Porque vai ter uma emoção, vai dar um gatilho. A emoção ela vai vir quando você quebrar um ciclo, ou quando você estiver prestes. E é nesse momento, se você não tem alguém que te auxilie, que vá fazer essa quebra de crenças, como uma terapeuta integrativa, eu, por exemplo, você vai ter que entender que, olha, meu sistema ele está interpretando algo que não é normal ou natural para mim, e mesmo assim eu vou precisar passar por esse estágio. Mesmo assim, eu vou ter que passar por isso, porque quando eu passar, eu quebrei um ciclo. Então, muitas vezes não vai ser fácil, mas a sua decisão é a primeira quebra no sistema, até você poder também pagar alguém que te ajude nesse processo. Tanto que eu criei a jornada da virada emocional, tá? Em 6 semanas a gente vai fazer muitos desbloqueios de forma inconsciente, sem acessar o trauma, a dor ou coisa do tipo. A gente vai liberando camadas que você está pronta para ir para outro patamar. Vou deixar o link caso você tenha interesse, ou me chama também, tá? É... Outro ponto. Quando a gente tem essa estrutura emocional, mental, bagunçada, porque ela vem da nossa interpretação, às vezes a gente tem que puxar um pouco para, por exemplo, eu quero ser uma pessoa que ganha 50 mil por mês. Vamos lá. Hoje, não ganho nem 10% disso. É um exemplo, tá? Como seria a atitude da Diana que ganha esse valor hoje? Ela teria vergonha de estar gravando o vídeo? Ela teria vergonha de chamar os clientes dela, perguntar como estão as coisas? Ela teria vergonha de se posicionar no seu próprio valor? Ela teria vergonha de saber se posicionar no seu relacionamento, falar o que ela gosta, o que ela não gosta? Ela teria vergonha ou receio de pedir ajuda quando ela precisa? Provavelmente não. Aquela versão minha que já está naquele lugar, ela é desenrolada, ela sabe fazer. Então é como se eu puxasse para o meu momento presente a coragem daquela pessoa que eu quero me tornar. Porque
Agora, falando para a linha quântica, né, física quântica, não existe tempo e espaço. Então, essa pessoa, ela já existe. E se ela existe, eu já estou aqui com ela agora. Entende? Então, você pode começar a fazer esse treino em coisas específicas. Ah, mas eu estou inseguro porque eu estou começando tal negócio e não está fluindo. Tá. Mas a minha versão do futuro, o que ela já aprendeu que eu posso aprender agora? O que ela precisa fazer para agora? Sabe? Então, isso você pode puxar para você ou pensar, levar para o teu racional, para não deixar aquele emocional, aquelas crenças, tudo aquilo que eu falei no começo tomar de conta e você ter uma coisa mais assertiva. E mesmo assim, quando tiver muito confuso, você pode fazer a seguinte pergunta: de quem é isso? De quem é isso que eu estou sentindo? A quem pertence isso? Que pode ser que venha essa resposta na tua cabeça. Quando eu também fechei esses acompanhamentos, né, que eu ganhei 4 vezes mais do que eu fazia em um mês, a minha cabeça ela bugou, que ela pensou, cara, é muito trabalho. Vai ser muito trabalho, como é que eu vou dar de conta? E não sei o quê. Mas eu amo fazer isso. Se você organizar o seu tempo, dá tudo certo. Não é muito. Na verdade, não é muito, tá? Não é muito trabalho. Porque é algo muito profundo, muito significativo. Só que eu perguntei de quem é esse sentimento. E veio exatamente qual era a pessoa que estava me trazendo esse sentimento, da minha família. Que acredita que trabalhar demais é sacrifício, é ser infeliz, é porque é em nome do dinheiro. Só que vamos ser realistas, nessa realidade 3D, nisso aqui que a gente está. Se você não se esforça, meu amigo, se você não trabalha, se você não dá o seu melhor, não tem como você mudar a sua vida ou ter condições melhores. Claro que o teu trabalho ele pode ser mais prazeroso, mais lucrativo, você ganhar mais. Agora, você me falar que você vai ganhar seus 50 mil deitada numa rede, olhando para o nada e pedindo a espiritualidade para te dar, isso não vai acontecer. Você vai ter que saber lidar com pessoas, você vai ter que saber romper barreiras, você vai precisar tantas coisas que entra o exercício do a pessoa que quer estar lá, o que ela está fazendo, o que ela vai fazer, entende? E isso serve para tudo. Então, quando eu falo que a vida é um jogo e a forma como você interpreta é o que vai mudar isso, é quando você se abre para, primeiro, mudar essas crenças, mudar essas questões, mudar todo esse interno para que você comece a olhar diferente, pensar diferente e fazer diferente. Porque o que falta, muitas vezes, para a gente conseguir algo é estrutura. A estrutura emocional. Eu não vou gravar porque tô com vergonha, tô toda me tremendo. Estrutura emocional. Medo, né? Ansiedade. Eu não vou pegar muito trabalho porque eu não vou dar de conta e eu tô com medo de estrutura emocional. Eu não vou falar tal coisa porque vai incomodar e ele vai me deixar, a gente vai brigar. Estrutura emocional. Tudo é estrutura emocional. Depois você alinha com o seu mental para fazer dar certo. Só que tudo começa na estrutura emocional. Não estou aparecendo, não estou ganhando, não estou fazendo. O que for, como está a sua estrutura emocional. Nesse vídeo, eu dei umas pequenas dicas de como você começar a olhar de outra forma, fazer logo uma nova interpretação sobre a vida, entendendo nem tudo é meu, nem tudo é como eu penso, de quem foi que eu comprei essa ideia, o que é que faz mais sentido para mim, o que é que eu gostaria de fazer. Tá, se eu gostaria de fazer isso, por que que eu não consigo? O que que eu preciso fazer para conseguir? Então, você vai começar a se desvencilhar. Imagina que você é um campo de energia, você tem interpretações, é como se você tivesse que sair dessa e fazer um julgamento neutro sobre aquilo, para que você consiga de fato mudar. A gente consegue neutralizar isso com as reprogramações, com a virada de jornada emocional, que eu deixo aqui no link, com isso, mas também com acompanhamento. Só que o meu canal é para trazer essa consciência para vocês. As minhas leituras, elas nunca são sobre isso ou aquilo, é como você pode mudar isso. O meu trabalho, o meu sentimento, a minha vontade é que as pessoas tenham condições mentais e emocionais de mudar a própria vida, mudar o sentido, mudar como você enxerga, mudar. Porque muitas vezes eu paralisei porque o meu emocional era muito fraco, meu emocional era muito explosivo, era muito sentimental, era muito tudo isso. E eu tinha meu emocional era estruturado e o meu mental era fraquíssimo, porque eu comprei ideias de que eu não era boa, que eu não sabia falar, que eu era burra, ou que eu tinha que aceitar o que as pessoas me dessem. E talvez você tenha comprado essa ideia que não é sua. E essas ideias podem vir do campo
do campo familiar, amigos que você teve, pessoas que interpretaram, parentes, espiritualidade, aquilo que você entendeu que é pecado, que não é, tudo isso moldou a sua visão de mundo. Agora eu te digo, você está pronta para fazer e ter uma visão diferente? Ou você sinceramente está esperando que alguém ou algo do além venha fazer você ganhar o que você quer, ter o amor que você quer? E aí, como é que você vai reagir diante da vida? O jogo da vida é assim, e o poder é seu. Mas você tem que escolher. Escolher ver diferente, escolher fazer diferente. Porque quando eu escolhi, mesmo tremendo, mesmo morrendo, que eu digo entre aspas, tá? Mesmo assim, essa sensação, as coisas começaram a andar. E eu te digo, não desista, não desista. Às vezes o teu sistema quer te boicotar para que você não chegue lá, mas para chegar lá é possível, desde que a gente, né, dissolva algumas coisas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero muito que te ajude. Se você conhece alguém que precisa dessa estrutura, que precisa ver diferente, encaminha, segue o canal, hypa, né, aí o vídeo, deixa o seu comentário, o que te trouxe assim mais de clareza que você nunca tinha pensado antes, para que eu possa fazer mais vídeos, tá? E eu agradeço quem assistiu até aqui, agradeço que a gente possa crescer esse canal. E é isso. Se você também precisar de um suporte, me chama no WhatsApp, nos meus contatos, para eu te mostrar como a gente pode ir para o outro patamar, tá bom? É, e eu desejo que você tenha muita estrutura emocional para conquistar e realizar todos os sonhos que você tem na sua vida, porque é somente isso que você precisa. Não é conta X, não é valor X, não é curso tal, é estrutura emocional. O que diferencia quem consegue de quem não consegue é quem conseguiu alinhar o emocional com o mental e agir sem bambear, sem balancear. Eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Um beijo e até o próximo vídeo.